divina. Nem sempre nós sabemos identificar, reconhecer qual seja a nossa maior necessidade. Se você parar para pensar agora, pensar sobre a sua própria vida, sobre a sua história e tentar identificar qual é a sua maior necessidade, qual é a sua maior carência, provavelmente você irá cometer algum erro. Nós temos na Bíblia um exemplo muito claro que vai nos ajudar a compreender isso. Jesus, certa feita, estava em uma residência e ele estava falando e havia ao redor do Senhor Jesus uma grande multidão. Na verdade, sempre que Jesus estava em algum lugar, sempre uma multidão muito grande rodeava ao Senhor Jesus. E ali ele estava falando, ele estava instruindo, ele estava ensinando aquelas pessoas que ali estavam. E a Bíblia diz, lá em Marcos, no capítulo 2, depois você pode conferir, inclusive na sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 2, você vai descobrir, você vai entender o que nós estamos falando. A casa estava lotada de pessoas, muitas pessoas estavam ouvindo ao Senhor Jesus falar, mas do lado de fora estavam 4 homens, e aqueles 4 homens traziam numa maca, um homem que era paralítico. Aquele homem não podia andar, ele não podia se locomover. E aqueles 4 amigos, então, resolveram ajudar aquele homem que tinha uma grande necessidade. A maior necessidade daquele paralítico, segundo a compreensão dele mesmo, e também segundo a compreensão daqueles seus 4 amigos, era a necessidade de se movimentar, era a necessidade de andar. E eles 4 chegam tentando entrar naquela casa para colocar aquele homem paralítico na presença de Jesus. Eles acreditavam firmemente que Jesus poderia resolver o problema dele. Na verdade, Jesus pode resolver qualquer problema. Não há nada que seja impossível para ele. E eles tentaram de todas as formas, pela porta, pelas janelas, mas não havia como entrar naquela casa. E eles tiveram então uma grande ideia. Resolveram descer aquele homem naquela maca pelo telhado. Abriram então um buraco no telhado e fizeram com que aquele homem paralítico descesse na maca até a presença de Jesus. Você pode imaginar então a situação? É verdade. É uma situação meio que estranha. Um corpo descendo ali numa maca, na presença de Jesus e também na presença de todas aquelas pessoas que ali estavam. O que foi interessante aqui foi a reação de Jesus. O que Jesus fez naquele momento? Jesus olha para aquele homem deitado naquela maca ali no chão, depois de ter aquele corpo ter descido até aquele local. Jesus olha para ele e percebe nele qual é a sua maior necessidade. Jesus sempre olha para nós, percebendo qual é a nossa maior necessidade. Jesus olha, portanto, para ele e diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Jesus olha para aquele homem e percebe que a sua maior necessidade não era propriamente a necessidade de andar, a necessidade de correr, a necessidade de pular, a necessidade de se locomover. A maior necessidade daquele homem era a necessidade de comunhão com Deus, necessidade de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Isso só seria possível se ele fosse perdoado, se os seus pecados fossem perdoados. Havia uma necessidade, uma grande necessidade, e essa era a necessidade de perdão. Então, as pessoas que estavam ali, que ouvem Jesus falar, estão perdoados os teus pecados, começaram a questionar. E não gostaram do que ouviram, e não gostaram do que viram. Então Jesus se volta então e diz: olha, para que vocês todos que estão aqui creiam que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus, ele se volta para aquele homem, para aquele paralítico, para aquele homem que estava prostrado naquela maca, e ele diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa, te levanta, pronto, agora a tua segunda necessidade foi resolvida também, o teu segundo problema também foi resolvido. Olha que interessante. Jesus estava mostrando para aquela multidão, Jesus estava mostrando para aqueles 4 homens,
Jesus estava mostrando para aquele paralítico, e Jesus está mostrando para cada um de nós, para mim e para você, que a nossa maior necessidade é a necessidade de perdão. Precisamos do perdão que somente Jesus pode oferecer, porque somente através do perdão que Ele oferece é que nós podemos nutrir, podemos ter comunhão com Deus. Essa é a maior necessidade nossa. Quantas vezes nós nos enganamos? Pensamos que a maior necessidade que temos é um carro novo. Talvez você pense que a sua maior necessidade seja de uma casa nova, seja de um emprego novo. Alguns até mesmo chegam a pensar que a sua maior necessidade é de um cônjuge novo, Mas o Senhor vai mostrar a nós que o que nós mais precisamos realmente é do perdão. Sabe de uma coisa? Esse perdão somente Jesus pode conceder. Jesus é aquele que nos perdoa. Ele olha para nós, Ele faz a leitura correta e Ele sabe que a nossa maior necessidade é essa necessidade de sermos perdoados para que possamos ter comunhão com Deus. É isso que você mais precisa, é isso que eu mais preciso, de manter comunhão com meu Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus encha o teu coração de paz, que Deus abençoe a tua casa também e que você desfrute da boa e doce comunhão que é conquistada através do perdão que somente Jesus pode oferecer. É favor sem merecer, é bondade que prevê, nada em troca, pois não há o que possa lhe valer. É mistério que reluz e não dá para contemplar, nem se pode compreender, basta apenas se curvar. É a graça do Pai, é a graça de Deus, que de graça nos deu o fruto do seu amor, por amor se nos deu. Ela é dádiva dos céus que nos leva além do véu, restaurando a comunhão que um dia se perdeu. Só por ela somos seus filhos, herdeiros em Jesus. Ela é quem nos move em fé, conduzindo-nos à cruz. É a graça do Pai, é a graça de Deus, que de graça nos deu o fruto do seu amor, por amor se nos deu.